iniciar. Amém. Mateus 11, versículo 28 diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Quando a gente vem ao Senhor e a gente chega aqui, pode ficar aqui. A gente chega aqui todo quebrado, todo com problemas de saúde. Muitas vezes nós vemos na presença do Senhor com problemas financeiros, mas o Senhor não olha o motivo por qual nós viemos à casa dele. O Senhor olha o motivo por quais nós vamos continuar na casa dele. E quando a gente está na casa do Senhor, o que importa para o Senhor é como vamos permanecer ao longo da caminhada com Ele. E essa caminhada com o Senhor, ela é gradativamente, você vai subir. Você começa vindo com algum interesse, mas depois, se você é transformado, o seu coração muda e você começa a entender o que o Senhor quer da sua vida, e o Senhor começa a te alimentar, começa a te dar o alimento. E isso da parte do Senhor é gratuito, porque Ele quer que nós entendemos com Ele, quer que a gente cresça com Ele. E lá em Isaías 55 diz assim: lá em Isaías 55 diz assim: todo o que está sedento, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde conosco, comprai e comei. Sim, vinde comprar vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Comprar sem dinheiro, sem preço, e o alimento do Senhor. O Senhor nos dá de graça água, o leite e o vinho. E esses elementos, a água serve tanto para a purificação, quanto para o novo renascimento. Quando você desce as águas e vem um novo homem, uma nova mulher. A água, ela serve para alimentar, para poder você, na sua plantação diária com o Senhor, regar ali o seu crescimento, regar ali o seu caminhar com o Senhor. E a água também recebeu um bom juízo lá atrás, quando Deus mandou o dilúvio para a terra. E ali, quando Deus mandou aquilo para que o povo tivesse uma mudança na terra, a água serviu para isso. Mas em muitos casos a água serve para um novo do Senhor. E o leite. O leite, ele é o alimento que para as crianças serve ali o leite materno para o crescimento, serve ali para o primeiro começo, para a criança ir ficando forte. Mas no nosso caso, o leite ele serve para quê? Para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento ministerial. O Senhor vai nos alimentando, o Senhor vai nos dando. O leite também pode ser colocado de diversas formas na palavra do Senhor: terra que manda leite e mel, terra de prosperidade, terra de bênçãos. E se nós nos atentarmos ao Senhor, Ele vai dar todas as coisas gratuitamente. Você tem que entender no caminhar com o Senhor que ali Deus está te moldando, está te dando um crescimento, está te dando uma estrutura para que lá na frente você possa ter do Senhor para passar para alguém. Deus diz que nós não devemos andar sozinhos e para andar com mais gente, mas também nós temos que ter o entendimento do que
conforme vamos crescendo, o seu testemunho, o meu testemunho, a vivência de cada um dos irmãos passada vai fortalecendo os outros. Isso é o leite, isso é o alimento, isso é o que o Senhor tem para as nossas vidas. E se entendermos isso na caminhada com o Senhor, vamos ver o Senhor trabalhar de formas tremendas que a gente mal pode imaginar o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Você vai crescendo, você vai entendendo, e quando você entra e senta no banco, e você para pensar e fala assim: há 20 anos atrás eu entrei na igreja, e eu entrei, por que eu entrei na igreja? Cada um tem uma história. Ao longo dessa história você mudou de que forma? Você cresceu, teve um crescimento, teve uma transformação nas suas áreas da sua vida. Você teve um encontro com Deus em algum momento. Você mudou o seu pensamento em algum momento, tentou ter a transformação, tentou ter do Senhor na sua vida. Eu paro para pensar e eu vejo o quanto eu mudei em algumas coisas, outras eu não mudei, mas algumas coisas que mudaram na minha vida, eu sei que mudou na minha vida. Eu conquistei a minha família, eu conquistei, fiz uma faculdade de teologia, que uso um pouco, deveria usar mais, mas uso um pouco. Mas o Senhor me deu o melhor, entender e aceitar e ter o entendimento de que eu só consigo caminhar se eu estiver no caminho que o Senhor quer para a minha vida, porque não adianta eu querer caminhar de outra forma. E a gente chega no terceiro elemento, que é o vinho. O vinho ele simboliza a nova aliança com o Senhor. Toda vez que nós tomamos a Santa Ceia, isso é o sangue do Senhor, e nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. Ele serve também para a celebração de vitórias, conquistas, de graças alcançadas. E nessa hora você para entender e você coloca na sua vida, você fala assim: nossa, quantas graças eu alcancei, porque Deus me deu vida e abundância, Deus me deu uma família, Deus me deu um teto, Deus me deu uma casa, Deus me deu tudo diário de melhor. E continuar dando. A luta é diária, porque quando você vai para o Senhor, nada é fácil. Quando estamos lá fora, nós vemos as coisas de certo modo e achamos que está tudo fácil, e não é assim. Então a renovação de aliança com o Senhor, ela é diária, e se nós formos colocar, o vinho serviu para o primeiro milagre lá. Foi o primeiro milagre que Deus fez, foi transformar a água para o vinho, que está lá em João 2, 1 a 11. Então você vê, Deus usou os 3 elementos para que nós pudéssemos, de certa forma, ter um crescimento. Porque a água, você rega a sua plantação, a sua sementinha que você planta diária com o Senhor. O Senhor, de manhã, quando você levanta e fala: Senhor, abençoa o meu dia, abençoa a minha caminhada. Você está regando a sua plantação com o Senhor, a sua sementinha que você está plantando para o Senhor. O leite diário que você recebe, a palavra que você lê, a palavra que você pega para ler, que seja meia hora, que seja 40 minutos, que seja 10 minutos que você lê a palavra, você está se alimentando diariamente do leite, o vinho, a celebração, o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, e você começa a entender o significado de todas as coisas. E aí Deus começa a mostrar para você. E aí Deus quer te levar a um outro patamar, quer te levar a uma mudança, uma transformação. E será que estamos preparados para essa transformação? Será que temos a preparação para isso? Será que Deus mexeu com você e você vai ter uma transformação verdadeira? Eu paro para pensar, eu olho muito e hoje, para mim, apesar de nós estarmos um pouco no número aqui, mas para mim é muito prazeroso. Eu tenho a certeza que a igreja voltou para o workshop. Porque quando teve
separação do ministério, que a pastora foi para São Paulo, eu falei, eu vou com ela. E eu subia todo domingo, e muitas vezes quando eu descia, eu pensava, será que eu estou fazendo certo? Mas eu tinha no meu coração que eu estava fazendo certo. E muitas vezes eu chegava em casa e eu recebia profecias ao contrário do que eu tinha na minha cabeça e tinha em mente que Deus estava falando comigo. Eu ia morrer no caminho, que ia acontecer muitas coisas. Mas eu permaneci firme ali num propósito. E quando você está firme no propósito do Senhor, se for de Deus, Ele vai te mostrar. E um dia eu estava no culto em São Paulo, o pastor André foi pregar, e eu tinha subido, e foi a época que eu estava passando mais mal. Eu chegava em São Paulo, começava a passar mal, lá eu estava tremendo, eu ficava com o lado esquerdo dormente. Cansei de a pastora orar para mim, eu caí em cima do capô do carro no meio da rua ali, elas me seguravam para mim não cair na rua. E a pastora André naquele dia falou para mim assim: varão, Deus manda te dizer que essa caminhada que você está fazendo todo dia, de domingo para cá e voltando, não é em vão. Deus tem um propósito com você nisso. E aí eu tive a certeza que eu estava no caminho certo, porque muitas vezes eu tomei a decisão pelo meu coração, pela minha vontade, para magoar alguém ou ir contra alguém. E eu sempre levei muitas decisões na minha vida assim: não, se aquela pessoa está gostando, eu vou fazer porque eu vou tocar nela de alguma forma, ou eu vou seguir desse jeito porque eu sou assim e eu vou fazer dessa forma. Mas não é assim que o Senhor quer as nossas vidas. O Senhor quer que a gente dobre nossos joelhos: Senhor, essa é a tua vontade. Mas eu tinha isso na cabeça, essa é a vontade que Deus tem, e eu vou seguir isso no meu coração. Então ali eu tive a certeza e eu continuei, mesmo com tudo jogando contra, eu continuei. E hoje a gente vê a porta da igreja, o salão do carro, e a gente tem a certeza que a obra vai crescer, porque a obra é do Senhor. E eu tenho fé que a gente vai ver, em vez de 30 cadeiras, a gente vai ter 60 cadeiras, a gente vai ver todas elas lotadas, em nome de Jesus, porque o Senhor está nesse negócio. E aí, na caminhada com o Senhor, lá em Isaías 55, continuando, o Senhor fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, desse modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. E aí eu parei, estava lendo essa palavra ontem, e eu falei: meu Deus, quantas vezes o pensamento foi o meu, o caminho foi o meu, e eu não tinha discernimento, ou estava querendo fazer do meu modo. Só que quando a gente faz do nosso modo, do nosso jeito, estando na casa do Senhor, Deus vai cobrar um preço. Você está preparado para pagar o preço que Deus vai te cobrar, porque você está seguindo um caminho que você quer seguir, não o que Ele quer seguir para você, ou até nos pensamentos, porque você faz agora. Você está plantando a semente porque Deus falou: vai para a esquerda, você está indo para a direita. Mas lá na frente Deus vai falar assim: lembra aquela semente que eu falei para você plantar na esquerda e plantar na direita? Agora na hora de você colher ela. Tudo aquilo que a gente planta, em algum momento a gente vai colher. Vai colher porque ela é a semeadura. E não tem como você não colher. E quando você anda nos seus caminhos, você anda por baixo, no fundo. Porque você está sem direção e o seu caminho é bem raso. Mas quando você está andando no caminho que o Senhor te determinou, você está andando sobre as águas, guardado por Ele, e é certeza de que você não vai afundar, o seu barco não vai afundar. Mas você estando no seu caminho, você vai estar por baixo, o
os seus inimigos muitas vezes vai estar por cima de você, só ali espreitando para ver se ele te derruba um pouquinho mais. E é muito engraçado porque você para pensar e você olha e fala assim, não, eu vou fazer dessa forma, o Senhor não vai. Vai, o Senhor vai te dando corda, vai te dando corda. Até a hora que ele fala, não, chegou, agora eu vou puxar. E os últimos tempos eu tenho vivido essa puxada do Senhor, principalmente nos últimos 6 meses. Deus segurou a corda e falou, agora é minha hora. E eu vou te fazer começar a pensar no que eu estou pensando e começar a caminhar no que eu estou querendo que você caminhe. E eu voltei a andar de ônibus, uma coisa que eu não fazia há muitos anos, era ir trabalhar de ônibus e voltar de ônibus. E eu parei, estava olhando e falava, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim com tudo isso? Porque o Senhor sabe que eu preciso do carro para muitas coisas que eu preciso fazer no condomínio, e sem um carro para mim fica difícil. Mas Deus não permitiu. Eu fiquei 6 meses sem carro. Durante 5 meses, pelo menos, eu ia todo dia de ônibus e voltava de ônibus. E aí, o carro voltou. Eu fiquei 1 mêsinho com o carro, acho que no máximo. O carro deu problema novamente. Então, agora o Senhor não vai dar mais. E quando foi quinta-feira, eu falei para a Lídia, semana que vem é feriado. E sem carro não dá. Toda hora tá pegando o carro dos outros emprestados, não dá bom. Eu vou alugar um carro pro final de semana que vem, que é o feriado. Ela falou, amor, você sabe, se você tem condição de alugar um carro para ficar com o feriado, faz o que você quiser. Mas eu falei com ela, já na intenção dela falar, você pode alugar, amor, sem problema. Não perguntei para Deus, perguntei para ela, porque ela me deu a autorização e ia fazer, mas não tinha falado com Deus. E eu liguei para o pastor Giba de manhã e falei, pastor, alguma notícia do carro? Ele falou, varão, nenhuma notícia, o carro não está pronto. Liguei para ela e falei, amor, o carro não está pronto. Entra no aplicativo que localiza e logo o carro, nem que for o quid, mas logo para mim não ficar sem carro. Ela entrou. Não tinha nenhum carro da primeira categoria, não tinha nenhum carro da segunda categoria, só tinha um carro da terceira categoria que ficava quase R$3.000 para colocar o tanto de dinheiro que eu precisava. Eu falei, não, eu não vou colocar o carro, vou continuar andando de busão, porque nesse valor aí não dá. Vou gastar praticamente quase o meu salário para ficar com o carro 6 dias. E não consegui colocar o carro, irmãos. Quando chegou na festa de confraternização da empresa dela, a minha prima estava lá com o marido e ele entrou no site da Localiza. Tinha carro da primeira categoria, tinha carro da segunda categoria, da terceira categoria no aplicativo dele, mas o da Lídia não aparecia nada. Eu falei, Jesus, não era para colocar esse carro. Não era para colocar o carro. Mas por que isso aconteceu? Porque o pensamento era meu, não era do Senhor. O caminho era o meu e não do Senhor, porque eu queria me livrar de andar de ônibus e não ter o problema do feriado. Quando foi na segunda-feira, 2 horas da tarde, o Giba me manda mensagem: varão, o carro está pronto, pode buscar. Então veja, se eu tivesse tocado o carro, eu ia pagar uma quantia exorbitante de dinheiro, se fosse na primeira categoria nem tanto, mas eu ia estar com o carro lotado e mesmo que eu devolvesse, ia pagar o valor da locação sem necessidade de estar com o carro. Se eu não para isso, para o carro, não olhei. Tomei a atitude, tomei o caminho, e muitas vezes a gente paga o preço, por quê? Porque não oramos ao Senhor para ter a certeza do que o Senhor quer. Então, se a gente começar a orar ao Senhor, começar a buscar o Senhor, a gente vai começar a andar por sobre as águas, o Senhor vai ali nos sustentar, nos dar ali a capacitação, nos dar o crescimento, nos dar o caminho certo. E seguindo aqui, porque como cai a chuva e a neve desde o céu e retornam naquela direção, porém molha a terra e faz produzir e brotar. A chuva, a água, o que faz produzir e brotar? Para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come. Quando você
A chuva cai do céu. Olha, quando você ora, você rega aquela sementinha que você plantou, Senhor, aquela situação, Pai, você está regando para que ela possa crescer. Tenha fé que aquela semente que você plantou na terra fértil, uma terra boa, o Senhor fará ela germinar, se for da vontade dEle, do caminho dEle, para que você colha aquele fruto. Mas tenha a certeza de que aquele fruto que você está regando é um fruto que o Senhor quer realmente que você tenha plantado. Porque se você plantar um fruto que não é o que o Senhor quer, é como se você tivesse jogado nas pedras. Vai nascer ali e vai morrer, porque ele está numa terra que não é fértil, uma terra que não é boa. E muitas vezes você vai colher um fruto ruim. Por quê? Porque você plantou aquilo que não era para plantar. Eu plantei uma situação, e é até engraçado isso. Eu, como dizimista na casa do Senhor, fiz um negócio que vai contra a palavra do Senhor. E só depois que eu tinha feito aquilo que eu me dei conta do que tinha feito. E eu cheguei em casa para mim e fiz uma besteira. E ela falou assim: o que você fez? Eu contei para ela o que eu tinha feito. E ela falou assim para mim: não, você não fez isso, eu que fiz. Só que eu estou arrependido, eu sei que está errado. Eu vou desfazer o negócio, nem que eu tome prejuízo, mas eu vou desfazer esse negócio. Só que aí o que aconteceu? Já era tarde. Eu já tinha plantado a semente, eu já tinha dado início no projeto que não era do Senhor. E aí, desde então, eu venho colhendo, creio que cessou, isso em nome de Jesus, mas desde então, eu tinha colhido o fruto o quê? O fruto que eu plantei errado. Então, muitas vezes, o Senhor me abandonou. Não, o Senhor não te abandonou. Você abandonou o Senhor, plantou o que não era para plantar, colocou coisas no lugar onde não era para colocar, e aí você está colocando a culpa no Senhor. Não, o Senhor não tem culpa, a culpa é sua. Você pediu a autorização para Deus para fazer isso, leu a palavra, está na palavra. O que eu plantei está na palavra. E eu fui contra a palavra, está na Bíblia. Está na Bíblia. Você terá para emprestar, não empreste dinheiro a juros. Está na palavra. Está na palavra. E aí você planta uma semente e não sabe por que está colhendo. Então, as coisas do Senhor não são brincadeira. Se você ler aqui, ela vai te dar o caminho que vai seguir. E se o Senhor ficar quieto, é porque você tem que esperar. E aí ele está aqui: assim será a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém, ela fará acontecer aquilo que eu desejo. E ela prosperará na coisa para a qual eu enviei. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor, ela vai prosperar. Se o seu coração estiver com o coração limpo e aberto para receber a palavra dele. Quando você está com o coração limpo, e ali o Senhor planta um projeto no seu coração. Eu tenho uma vontade de ter isso, eu quero isso, o Senhor fala: não, isso eu te dou, isso não. Se você está ali com o coração limpo, vai receber, pode ter certeza que ela não vai voltar vazia a palavra. Você vai ter o entendimento do que o Senhor quer para a sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela é uma só. E ela é sim ou não, e disso vem o maligno. Então tudo que vier aqui, ao contrário disso, não é do Senhor. Não é do Senhor, porque o Senhor conduz as nossas vidas de forma sobrenatural. Ele não disse que ia ser fácil. E não é fácil você estar na casa do Senhor. Porque o inimigo luta contra a sua vida, contra a minha vida. Verdade, Deus. Eu estava ali no fundo ali e o inimigo estava na minha cabeça, já martelando. Um monte de coisa, um monte de pensamentos. Mas eu falei: não,
firme com o Senhor. E eu não posso ficar em dois pensamentos. Ou é lá ou é cá. E eu estou aqui. E aqui é o que eu quero. Posso ter os altos e baixos, você pode ter seus altos e baixos, mas nós temos que ter a certeza de que o Senhor, em todos os momentos, está com a gente. Ele não vai te abandonar nunca. Ele não vai te deixar nunca. Você vai estar na prova porque você tem que passar pela prova para ter um crescimento do Senhor. Como que você pode dar um testemunho ou chamar alguém para vir para dentro da casa do Senhor se você não teve experiências com Deus? Se você não teve crescimento espiritual, não recebeu o leite do Senhor lá atrás, se você não passou pelo caminho com o Senhor, a caminhada é longa. Nós vemos a nossa pastora, ela tem 30 anos de igreja e até hoje ela fala que não aprendeu tudo. Mas o que ela aprendeu, ela passa. E se a gente tiver o discernimento de pegar o que ela está passando, pode ter certeza que há uma grande transformação. Seja em qual área você quiser tentar, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área ministerial, porque é como ela fala, vai aprender, vai buscar o Senhor, vai ler a palavra, porque o Senhor vai te dar o caminho. E Ele dá o caminho, verdadeiramente Ele dá o caminho, mas você tem que querer. Não adianta o Senhor te querer e você não querer, porque o que acontece? Muitos estão dentro da casa do Senhor, mas eles estão do mesmo jeito de como entrou há 20, 30 anos atrás. Não teve uma mudança, não teve uma transformação, vem do interesse do que o Senhor pode dar, do que o Senhor pode fazer, mas não quer ter com o Senhor. É muito lindo você passar e falar assim, nossa, eu quero ser como aquela pastora, eu quero ser como aquele pastor. Mas você faz como aquela pastora ou aquele pastor que dobra o joelho de madrugada, que tem um amor pela obra, que para a sua vida para fazer a obra. Eu muitas vezes, e isso é uma coisa que eu pesa muito na minha caminhada, eu até falo para Deus, eu falo, Deus, se eu tiver que parar de trabalhar para servir só a Deus, eu não sei se eu consigo. E é uma verdade no meu coração. Porque, irmãos, depender só do Senhor e fazer a obra e estar ali 24 horas por dia para a obra, você tem que amar muito. E eu amo muito a Deus, mas você tem que amar muito aquilo. E eu não sei se eu conseguiria ter esse caminho. Eu falo, amor, eu não quero servir a Deus se for só para ficar, porque eu vou ficar maluco. 24 horas por dia. Imagina, a pastora, eu estou lá, às vezes, sentado para ela tomando um café, no celular, fala, pastora, dá para orar para mim? Quando não é isso, é mensagem, nossa, fulano está assim. Nossa, esse fulano está desse jeito, peraí que eu vou orar, vamos interceder. Nossa, aconteceu isso. Eu falo, gente, a pastora não tem que ir. Glória a Deus. Porque ela não consegue nem sentar para almoçar. Às vezes ela está almoçando e o celular está tocando. A gente fala, Beth, vamos almoçar, depois a senhora resolve. Não, tem que ser agora. Não, tem que ser agora, não pode, vamos fazer isso agora. E eu queria ter o afinco que eu tenho para trabalhar, para fazer a obra. Porque eu sei que se eu tiver o afinco que eu tenho para trabalhar, para fazer a obra, eu sei que eu vou estar dentro da vontade do caminho que Deus quer para mim. Será que você tem afinco e vontade para fazer fora da igreja? Se você colocar para dentro, você não vai se tornar um grande homem, um grande mulher. Deus, já parei para pensar nisso. A Beth Miguel, ela fala, você trabalha 12 horas por dia na temporada, você fica 24 horas no telefone para responder seus patrões, mas você não fica 24 horas por dia para responder a Deus. Eu falo, tem sentido, porque
Para os homens eu estou à disposição 24 horas por dia, mas para Deus eu não estou. Como isso? Como pode ser o caminho do Senhor, o pensamento do Senhor, se eu estou com o pensamento no meu trabalho, na minha vida secular e não estou no caminho que Deus quer? Então, nesses últimos tempos, apesar de tudo que aconteceu, tenho refletido muito sobre isso. Não sei o que Deus ainda vai fazer na minha vida, mas eu sei que vai ser grandes coisas. Eu tenho certeza disso, porque ele falou lá atrás que eu ia ser um grande homem de Deus, e eu vou continuar crendo no que ele falou. Ele falou que eu acredito que eu iria, e eu vou sair. Se Deus falou que eu ia ter, eu vou ter. Se Deus falou que eu ia crescer, eu vou crescer. Eu tenho que crer nisso. Porque se eu não crer no que Deus me prometeu, no que Deus falou para mim, eu vou crer no quê? No que o vizinho fala. Ah, você não presta. Ah, você falou, eu vou crer no que o vizinho falou. Você vai crer no seu parente que fala, ah, fulano não presta, fulano não vale nada. Mas Deus fala que você vale, mas você acredita no que o fulano falou. Não, fulano não tem mais. Não, fulano não tem nada. Se Deus falou que você é, você é. Você é uma grande mulher de Deus, você é uma grande dona de casa, você é um grande pai de família. Deus falou e é aquilo que vai acontecer no seu vida. Então não fica escutando o que o seu vizinho, muitas vezes o seu marido ou a sua esposa está falando com você. Se aquilo te faz mal, deixa de dar por um ouvido e segue pelo outro. Os de casa mesmo te colocam para baixo. E você não pode deixar os de casa, muito menos os de casa, te colocar para baixo. Nem os de fora, nem os de casa. Muito menos os de casa. Se você, Deus falou que você vai. Acredita, acabou. Profetiza na sua vida. Estou saindo para trabalhar, Deus. Já recebi minha vitória, sei que vou chegar lá. Estou saindo para o médico, Deus, já sei que não vai dar nada. Não vai dar nada e acabou. Porque não vai dar nada. É Deus que promete. Deus falou que eu não ia afastar, quando eu fiz cirurgia, eu não afastei. Deus falou que eu não ia. É assim que funciona. Deus falou, vai acontecer. Deus não falou, ou não vai. Quis várias vezes ser outra coisa na minha vida profissional. Deus falou, você não vai para isso. E até hoje eu não consegui ir para isso. E não tem como, eu já sei que não é isso. Glória a Deus. Aleluia. E aí, enfim, se você for mais para frente, porque vós saireis com alegria, e sereis conduzidos com paz. Os montes e as colinas irromperão diante de ti em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro brotará o pinheiro, e no lugar da sarça brotará a moita, e isto será para o Senhor por um memorial e por um eterno sinal de que nunca deixará de existir. Você entrou na presença do Senhor, quando se converteu, a sua plantação tinha de tudo que a gente pode imaginar. Eu tive pela minha, estava lá com sarça, estava lá com praga, aí Deus foi te limpando as suas vestes, foi te limpando, e aí você chega agora, já depois de alimentado, caminhando com o Senhor, entendendo o caminhar do Senhor te limpa por completo, limpa o seu campo, e aí começa a notar coisas boas. Você começa a ver as coisas acontecerem de forma diferente. Antigamente, se você passasse pela prova, você murmuraria, não entenderia. Hoje em dia, você vai passar pela prova, vai saber que o Senhor está te moldando e está limpando o campo para que venha coisas boas. Os seus inimigos vão ver você e vão falar: aquele ali, nossa, está desse jeito. Aquele ali está desse jeito. Por quê? Porque foi o Senhor que fez você ficar desse jeito. Verdade. Aquele que te falou que você não
conseguiria, você vai passar e vai falar, nossa, olha, quando está indo ali, meu Deus, hein, que transformação, que mudança. Os seus vão olhar e vão falar assim, nossa, vão estar com inveja, mas eles vão estar com inveja, muitas vezes a gente não tem nada. Mas nós temos o quê? A presença do Senhor. A inveja, ela vem porque você tem o brilho de Cristo, você tem o Senhor contigo, e apesar de você ter o carro mais antigo, você passa, nossa, fulana está passando de carro, nossa, olha, fulana mudou de emprego, só anda bem vestida, bem arrumada. É assim que o Senhor faz. As pessoas, elas olham você de forma diferente, mas elas não sabem o que tem por trás de você, que é Deus. Porque o carro não é meu, o carro é do Senhor. Eu estou aqui apenas como um mordomo dele. A casa não é minha, é do Senhor. Os filhos e a esposa não é minha, Deus me deu para mim cuidar. Mas quando eu chego lá, a senhora fala assim, você foi o meu pai? Eu falo para ele, não sei, o senhor vai dizer. Você foi o meu marido? Também não sei. Mas eu tento ser algo diferente. Por quê? Eu peguei coisas boas que a minha mãe tinha, peguei coisas boas que meu pai tinha, e eu falei, eu quero ser isso. As que eu via que era, eu falei, não, eu não quero ser igual isso do meu pai, mas também não quero ser igual isso da minha mãe. Glória a Deus, aleluia. E eu tentei mudar isso na minha vida. Nossa, Ladão. Irmãos, ninguém é perfeito, todo mundo tem suas falhas. Minha mãe tem as falhas dela, meu pai tem as falhas dela, eu tenho as minhas falhas, a minha esposa tem as minhas falhas, tem as falhas dela. Mas se a gente tentar mudar essas falhas, meu filho vai ser um pouco melhor, minha filha vai ser um pouquinho melhor, e aí a gente vai construindo uma sociedade melhor. Mas se a minha mãe faz isso de errado, meu pai faz isso, eu faço isso e mais isso, o dobro, isso e mais isso, meus filhos vão fazer isso e mais isso, e a gente chega no que está hoje. Um país onde tanto faz a corrupção, se estão roubando dinheiro, se não estão, um país onde a gente prefere ver a pessoa cair no chão, passar por cima, pisar no pescoço e segue a vida, um país onde é normal você ver homens e mulheres achar normal sair com outros casais, um país onde você vê crianças de 12 anos, 6 horas da manhã na rua, com uma saia mais curta do que o possível, e isso é normal. Mas por que a criança está desse jeito? Porque ela viu o pai e a mãe, ela viu a tia, ela viu as pessoas dessa forma, e ela entende que pode fazer a mesma coisa. Mas nós temos que ter o entendimento de que tem que ter a mudança, tem que ter a transformação. Então não deixe seu filho cometer o mesmo erro que você cometeu. Não deixe cometer o mesmo erro que você cometeu. Por quê? Porque se seu filho cometeu o mesmo erro que você cometeu, ele vai dar sequência naquilo que você fez de errado. E o filho dele vai dar sequência, o filho dele vai dar sequência, e aquilo vira um ciclo, irmão, na minha vida, na sua vida, na vida do seu filho. Então, a gente tem que quebrar o ciclo, para que as coisas sejam diferentes na vida do seu filho, da sua filha, da sua neta. Eu tento ser o melhor possível na questão do que eu não tive e meus filhos terão. Muitas vezes a gente liga e eles falam, não pode ser assim, eu falo, mas eu quero ser assim. Eu não tive isso, mas meus filhos vão ter isso. Porque eu quero dar isso para os meus filhos. Eu não tive isso, mas eu quero fazer isso. Porque eu não tive, mas eu posso ter agora. E Deus me prometeu. Deus colocou no caminho, eu ia ter as coisas que eu queria. Mas tudo dentro da vontade dele. Então, tenha certeza que você está na vontade do Senhor.
A vontade do Senhor é perfeita e agradável. O centro da vontade do Senhor é maravilhoso. Porque você está na prova, mas o Senhor te dá a vitória. Eu gastei um X com o carro e eu não sabia nem como iria pagar aquele X com o carro. Na caminhada com o Senhor, eu aprendi que dizimar e ofertar, a gente fechava a boca do inimigo, deixava a nossa semente e o inimigo não tem o poder de tocar, mas ele tem, porque Deus permite que ele toque. E eu fui abençoado, graças a Deus. Não apareceu dinheiro de onde não tinha, e eu não gastei R$1 do meu dinheiro, daquele que o Senhor me abençoa todo mês. Deus abençoou um dinheiro fora do meu pagamento mensal e eu consegui pagar o conserto do carro. Estava andando no caminho com o Senhor? Não sei, mas eu sei que a misericórdia do Senhor se renovou na manhã e falou para mim assim: agora é seu, toma isso aqui que eu estou te dando. As misericórdias se renovam todas as manhãs, todos os dias, todas as horas, mas o Senhor quer uma modificação e uma transformação da minha vida e da sua vida no caminho com Ele. Quanto tempo mais nós vamos esperar? Verdade. Eu pretendo e quero aprender muito mais disso. Mas eu não quero mais pagar o preço por minhas escolhas. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado. Vamos pagar o preço? Não, mas não por escolhas minhas, por ser o caminho que o Senhor quer para mim. Ah, como assim? Deus quer que eu vou pela direita, eu vou pela direita. Eu vou pagar um preço ali na frente, não sei, possa ser que eu vou ter uma aprovação, mas é para quê? Para meu crescimento. Para chegar um dia, a pessoa fala assim: nossa, eu estou passando por isso, isso e isso. Eu vou falar: varão, já passei por isso também. E ali vamos trabalhar em Deus na minha vida. Se você seguir firme com o Senhor, Ele vai te abençoar. Aleluia. Não fica murmurando nem nada. Você vai para o outro lado, aí não passa: nossa, eu estou passando por isso, isso e isso. Abençoado. Não se preocupa não. Deus vai te dar vitória. Aleluia. Se você já está passando por isso, é porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Mas como assim Deus quer te ensinar alguma coisa? Para no caminho com Ele, você está firme. Nada é fácil, mas você vai ter a vitória. E você vai ver o Senhor trabalhando grandemente na sua vida. Então, você tenha certeza de que quando você estiver com os pensamentos do Senhor, com os caminhos que o Senhor quer para a sua vida, que você estiver pegando a água que Ele te dá, o leite que Ele te dá, o sangue que Ele te dá para a renovação da aliança com Ele, todos os dias, que você estiver ali molhando a sua semente, plantando e recebendo, que você tenha a certeza de que o Senhor vai te conduzir de forma sobrenatural. E que nesta noite você possa ter um entendimento e saber que Ele vai fazer grandes coisas. Amém? Como é. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. E nossa, é tremendo, porque hoje Deus, até muitas vezes você fala: eu fiz ao monte e outros tempos eu também não faria. Eu deixei de jogar bola para estudar a palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu falaria para a pastora:
não, eu não vou fazer o culto não. Eu vou fazer o culto não. A senhora arruma outra, porque a senhora sabe que eu preciso de tempo para estudar. Aleluia. Ela me avisou na segunda noite quando eu cheguei lá. Eu falei, misericórdia. Eu falei, não, pode deixar. E aí, eu estava em casa hoje, eu fiquei, nossa, há um tempo atrás, a pastora não faria dessa forma, ela viria. Glória a Deus. A pastora viria, mesmo feriado ela viria. Eu falei, Deus, ela não veio. Mas se ela não veio, é porque ela confia. Glória a Deus. Aleluia. E se o Senhor está deixando ela fazer dessa forma, é porque o Senhor tem um propósito. Amém. E eu fiquei com aquilo no coração e eu fiquei deitado na cama e o inimigo luta com isso, porque eu deixei o celular embaixo na sala e fui no meu quarto. E as crianças estavam daquele jeito, a porta fechada e eu escutando elas. Aí o celular tocou, o rapaz que eu tinha prometido que ia jogar com ele, ele disse, você não vai? Eu falei, eu estou estudando aqui um negócio, você pode ir. Se eu for, eu vou com o meu carro. Até porque eu vou ter que levar a mulher e os filhos. E eu fiquei ali, na palavra, falei, não vou. Ele ligou, depois eu não atendi mais. Eu falei, Senhor, eu cheguei ali, quando eu olhei, eu falei, misericórdia. O que o Senhor quer de mim, Pai? Aleluia. Glória a Deus. Mas eu sei, Senhor. Amém. Eu sei que o Senhor tem para a minha vida, para a vida dos meus irmãos que vão receber a palavra do nome no YouTube. Amém. Que o Senhor venha trabalhar poderosamente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite. Te agradeço porque, Senhor, eu estudei tanto, Pai. E o Senhor falou tanto comigo. Não sei nem se eu consegui transmitir tudo aquilo que eu estudei com o Senhor, Pai. Mas eu sei que o Senhor plantou a semente, Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade, pela confiança que o Senhor teve em mim e na pastora Beth também, Pai. Te agradeço porque eu sei que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que o amam, Senhor. E eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas aqui nesse local, Senhor. Aqui, Pai amado, em nome de Jesus, será casa de adoração ao Senhor, será casa onde o Senhor falará aos nossos corações, trará pessoas para ser curadas, pessoas para ser libertas, pessoas para ser, Pai amado, em nome de Jesus, vasos, Pai. Pessoas para serem, Senhor, sacerdotes, Pai. Vai aqui, Senhor, em nome de Jesus, ser pessoas que vão trazer suas famílias, pessoas que vão ser, Pai amado, em nome de Jesus, modificadas, famílias que vão ser transformadas, Senhor. Porque o Senhor tem um propósito com famílias, Pai. Famílias, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor usou muitas vezes lá no Egito para, Senhor, em nome de Jesus, libertar o povo. Famílias que o Senhor usou para trazer a transformação, porque a família, Senhor, a família sempre foi, sempre será o projeto original do Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é conosco em todos os momentos, Pai. Sabemos que o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está aqui no nosso meio, apesar de estarmos em poucas pessoas, Pai, mas o Senhor fala aos nossos corações. Estamos, Pai amado, em nome de Jesus, em fase, Senhor, em nome de Jesus, de uma transformação, e nós cremos que o Senhor irá transformar as coisas de forma sobrenatural, Senhor. Sabemos que o Senhor irá, Senhor, derramar sobre as nossas vidas a tua unção, o teu maná, o teu leite, sobre as tuas águas, o teu vinho, o teu sangue sobre as nossas vidas, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ser, Pai amado, em nome de Jesus, fortes na fé contigo. Sermos fortes, Pai amado, em nome de Jesus, para que possamos seguir na caminhada contigo. Por isso, nesta noite, nos guarda, Senhor, nos liberta de todo mal, de todo pensamento que não vem de ti, de todas as coisas que o inimigo possa tentar contra as nossas mentes, Senhor. Porque sabemos que o inimigo tem tentado de todas as formas nos tirar do foco de ti, do foco que é a tua presença, do foco que é a tua palavra. Sabemos que o Senhor é conosco, Pai. Que eu possa, eu e meus irmãos, Pai, termos, Senhor, em nome de Jesus, 24 horas dos dias disponíveis para o Senhor, Pai. Aleluia. Seja, Senhor, ali no nosso trabalho, orando a Ti, Senhor, em nome de Jesus, mesmo ali, Senhor, que o Senhor, nós possamos orar ao Senhor, oh, meu Deus, obrigado.
obrigado ao Senhor por esse trabalho, no caminhar até a casa, Senhor, de formas diferentes às 24 horas do dia, mas pensando no Senhor, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem um projeto para cada um de nós, Pai. Então cumpre o seu projeto nas nossas vidas, Pai. Nessa noite te agradecemos, porque sabemos que o Senhor até aqui nos sustentou, nos guardou, Pai. Por isso nos leva em paz, nos dá uma noite de sono com o Senhor, traz revelações dos sonhos, Senhor, nos dá, Senhor, um resto de final de semana, Senhor, abençoada na Tua presença, Senhor, e que possamos ver a Tua glória resplandecer. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.